Olá, graça e paz, meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Pastor Deja por aqui, compartilhar de uma reflexão com vocês nessa tarde de segunda-feira. Dei uma pausa aqui no trabalho e vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tenho certeza que pode contribuir para a sua vida, inclusive sua vida profissional. Lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, o texto vai dizer que a multidão apertava Jesus. Jesus estava à beira do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e o lago de Genezaré, e a multidão estava apertando Jesus ao passo que ele precisou se afastar. E ele avistou dois barquinhos parados ali, e os trabalhadores, os pescadores, estavam lavando as redes. E um dos barcos era de Simão Pedro. E aí Jesus pediu o barco emprestado, porque ele queria usar a proa do barco como palanque para poder pregar para aquelas pessoas que estavam ali à margem do mar da Galileia. E quando Jesus terminou de pregar, terminou de falar ao povo, ele virou para Pedro e disse o seguinte: olha, vai para mar aberto, vai para onde as águas são fundas e lança a rede. Ao passo que Pedro respondeu para Jesus: olha, eu passei a noite toda pescando e nós não pescamos nada, mas, né, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E algo assim que me chamou a atenção nessa tarde, que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, é a resposta de Pedro. Veja que Jesus direciona, Jesus dá uma ordem dizendo o seguinte: vai para mar aberto e lançam as redes. A resposta de Pedro tem muito a nos ensinar, porque talvez parte no coração de uma pessoa frustrada. Quando eu falo uma pessoa frustrada, não no contexto da vida de Pedro, que Pedro era pescador, era profissional, ele já havia pescado algumas vezes naquele mesmo lugar e pegado peixe, mas naquela noite foi uma noite frustrante. Ele mesmo disse que passou ali, fez tudo certinho e nada aconteceu. Mas essa resposta de Pedro, eu estou dizendo que diz muito sobre frustrações. Por quê? Porque talvez você também está respondendo para você mesmo como Pedro respondeu para Jesus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me conhece nas redes sociais, tem feito tudo certo porque Pedro fez tudo certo. Talvez você investiu na forma certa, talvez você estudou o mercado, talvez você planejou, você conversou com quem tinha que conversar, você projetou, fez uma projeção, fez uma previsão orçamentária, enfim, você fez tudo certinho. Só que não funcionou. Só que as coisas não aconteceram da forma que você planejou, né? Tem coisa na nossa vida que a gente planeja, que a gente estuda, que a gente vai atrás das informações, pezinho no chão, mas não acontece do jeito que a gente planeja. E isso é frustrante, porque isso mexe com a gente e traz um sentimento de... Sabe aquele sentimento que você fica pensando se eu fizer de novo, será que vai dar certo? Você fica meio que com medo, meio na dúvida, né? E quando alguém chega em você e fala assim: por que você não faz tal coisa? Aí a sua resposta é assim: não, mas eu já tentei, eu já fiz. Na verdade, é um medo escondido no seu coração, no seu subconsciente, um medo de assim: e se eu fizer e falhar? O que eu vou falar para minha esposa? O que a minha esposa vai pensar? O que meu marido vai pensar? O que meus filhos vão pensar? O que meus amigos vão falar a respeito dessa nova empreitada? E se não der certo? Porque você fica com medo, porque você tentou, você fez tudo e não deu certo. Então a sua resposta lógica é até uma defensiva: eu já tentei fazer e não deu certo. A resposta de Pedro para Jesus foi o seguinte: olha, nós passamos a noite toda pescando e nós não apanhamos nada. Ou seja, nós fizemos a nossa parte, nós pescamos certinho, as iscas certas, mas nós não pegamos nada. Talvez você esteja passando por isso. Eu quero falar, é uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você seja uma pessoa que fez tudo certinho ou está fazendo tudo certinho, planejou, negociou, foi atrás, acordou cedo, foi dormir tarde, ou seja, tudo que estava ao seu alcance você fez, mas não aconteceu. E aí você tem que voltar para sua casa, para o seu lar, para os seus, né, para aqueles que você tem que prestar conta, a sua família, e você volta com aquele olhar de frustração: não foi dessa vez. A casa que estava para vender e você precisava daquele dinheiro para você fazer um investimento, para você quitar dívidas, e você vira para sua esposa: não foi dessa vez. O carro que você precisava desfazer e você não conseguiu, ou não pegou o valor que você imaginava pegar,
E aí você tem que virar para o seu esposo e falar assim, não foi dessa vez. O trabalho que você arrumou, que você passou perfume, que você colocou a melhor roupa, foi na entrevista, passou na primeira dinâmica, na segunda, mas quando foi na terceira, você não foi aprovado e você tem que voltar para casa e falar para os seus filhos, não foi dessa vez. E aí você vai perdendo força, você vai ficando frustrado, ao ponto de, quando aparecer novas possibilidades, quando você ouvir vozes de possibilidades no sentido de faça de novo, você fica com medo, você fica preocupado, você fica receoso, você fica com o pé atrás. Talvez o que falta, na verdade, na sua vida nesse momento, você que está fazendo tudo certinho, mas as coisas não estão funcionando da forma como você gostaria que estivesse funcionando, talvez falta nesse momento uma palavra direcional, uma palavra direcionada, uma palavra de Jesus. Veja qual foi a resposta de Pedro. Nós passamos a noite toda, nós trabalhamos, nós fizemos a nossa parte. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede de novo. Então, meus irmãos, às vezes, você que faz tudo certinho, você que está buscando, ou até mesmo você que está errando pelo meio do caminho, necessita de uma palavra de direção de Deus, uma palavra direcionada, uma palavra de Jesus. Veja que Pedro disse, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. O que falta às vezes na nossa vida é essa palavra de direção, é essa palavra de entusiasmo, essa palavra de ânimo, essa palavra de vai lá, faça de novo, tenta de novo, né? Quem está falando não é uma pessoa qualquer, quem está falando é uma pessoa, não é um pescador, mas é o dono dos peixes, é Jesus. Então, ouça a voz de Jesus na sua vida, tenta implantar nos seus projetos Jesus, que na tua empresa, que nos teus projetos, nos teus sonhos, na tua projeção, Jesus seja presente, que você chame Jesus, invoque Jesus e confirme mesmo dizendo, olha, eu já tentei de tudo, mas a minha empresa, o meu trabalho, os meus negócios, o meu empreendimento, aquilo que Deus colocou na minha mão, está baseado na palavra de Jesus. É sobre a palavra de Jesus que eu vou caminhar, é sobre a palavra de Jesus que eu vou projetar, é sobre a palavra de Jesus que eu vou plantar novamente, que eu vou pescar novamente, que eu vou investir novamente. Ou seja, com certeza você vai colher frutos dessa atitude que você vai ter. Faça isso, ponha isso em prática, invoque Jesus para a sua vida pessoal. Não deixe Jesus de lado. Jesus precisa estar no teu barco, isso é, Jesus precisa estar na tua vida, guiando, direcionando, dizendo para você quais são as rotas que você precisa trilhar. Nem sempre são fáceis de aceitar. Veja que Pedro ficou receoso, nós já fizemos, mas como o Senhor está dizendo, Pedro, de certa forma, ele acreditou em Jesus. Porque se ele não acreditasse, ele não teria ido no mar aberto pescar. E qual foi o resultado? É que eles voltaram cheio, com a sacola cheia, com a rede cheia de grandes peixes ali. Então fica com essa mensagem, com essa reflexão, coloque Jesus no teu negócio. Vai orar, vai projetar, é você e sua esposa, é você e teu filho, é você e teu sócio, é você e teu amigo, não importa. É você ir sozinho? Ore, coloque Jesus na direção do teu negócio. E eu tenho certeza que você vai colher grandes frutos. Tá bom, querido? Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.